Vamos lá, galera, vamos dar continuidade à matéria de LibreOffice Writer. Vamos falar um pouquinho agora sobre conceitos básicos do LibreOffice. Bom, sabemos que muitas questões de concurso ainda fazem referência ao BROffice. BROffice que foi extinto já há mais de 5 anos, sendo que, como as questões vêm de uma mesma origem, o BROffice, o LibreOffice, todos eles são baseados no OpenOffice. Então, a gente tem que trabalhar as questões do BROffice, ainda que o edital cobre LibreOffice. Por isso achei interessante mostrar para vocês a interface do BROffice. Muda alguma coisa do BROffice para o LibreOffice? Sim, alguns ícones são diferentes, mas não é nada absurdo, nada que a gente não possa comentar durante a aula na correção, beleza? Então, essa é a tela, é a interface do BROffice. Essa é a interface do LibreOffice. Aí você vê que os botões mudam um pouquinho, certo? No LibreOffice 5, a gente tinha uma característica que fazia uma grande confusão nas provas. Os botões de negrito, itálico e sublinhado. Olha como eram os botões de negrito, itálico e sublinhado. A vida inteira, a gente aprendeu que o negrito era um N, o itálico era um I, o sublinhado é um S. Na versão 5 do LibreOffice, excepcionalmente, os botões de negrito, itálico e sublinhado vinham em forma de A. Pela localização na barra de ferramentas, era possível inferir, identificar que a gente tinha negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito, limpar formatação. Mas, convenhamos, isso a galera não se acostumou muito com isso. Logo, nas versões atuais, já foi retificado o botão e, novamente, o LibreOffice trouxe o N para representar o negrito, o I para representar o itálico, o S para representar o sublinhado. Olha o que eu estou querendo mostrar. Durante um período, o LibreOffice teve botões bem diferentes. E se vocês pegarem questões desse período, vão estar vendo botões bem diferentes. Agora, a partir da versão 6, isso não mais acontece, porque os botões já voltaram a ter uma visualização sugestiva, familiar, para representar negrito, itálico e sublinhado. É muito difícil falar sobre um software livre. Por quê? Durante a aula é possível que haja alguma modificação. Como existem programadores voluntários do mundo inteiro analisando o código e propondo sugestões, a velocidade de atualização do software livre é muito grande, principalmente com relação aos numerozinhos mais à direita do ponto, da vírgula. Quanto maior a numeração, menos relevante é a modificação. Não entendi agora, não entendi. Vejam, se eu buscar qual a versão do LibreOffice que eu estou trabalhando nesse momento, eu posso ir lá em ajuda, sobre o LibreOffice. Notem que eu estou na versão 6.2.1.2 do LibreOffice. Eu abstraio o ponto 1.2 e penso só que eu estou na versão 6.2. Por quê? Falar que está na 1.1.2 ou 1.1.3, para mim não vai fazer diferença. Quanto mais à direita esse número, menor a significância. Ou seja, eu vou prestar atenção quando mudar do 6 para o 7. Quando mudar do 6 para o 7, eu vou prestar atenção. Do 6.2 para o 6.3, eu ainda vou ficar muito despreocupado. Para o 6.4, para o 6.5, é possível que haja mudanças? Óbvio. São versões diferentes, mas mudanças pouco significativas. Se houver uma mudança que trabalhe todo o visual do LibreOffice, por exemplo, aí eles mudam o primeiro número. Do 6 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para o 9, isso me chama atenção. Legal?
Então, quando eu coloco X, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, não importa. O padrão vai seguir essa interface. A mudança é pouco significativa. Professor, e se meu edital colocar 5 ou superiores? Dá uma lida no edital e vê se não tem lá escrito ou superiores. Aí você vai ter que analisar as diferenças, inclusive. Ah, é possível que caia só o 6. É possível que caia só o 6. Por isso que ele coloca o quê? Ou superiores. A verdade é que se você tentar baixar hoje a versão 5, por exemplo, vai encontrar bastante dificuldade. É difícil baixar versões desatualizadas no software, por exemplo, do LibreOffice, do projeto LibreOffice. É fácil baixar a última versão. Beleza? Então, a gente tem que ficar esperto. Bom, essa então é a interface que a gente vai trabalhar. E vamos relembrar o nome dos objetos? A barra que aparece no topo da janela é a barra de título. Qual o objetivo da barra de título? Identificar o arquivo que está em uso. Nesse caso, eu posso inferir que esse documento ainda não foi salvo, porque o nome sem título 1 é o nome padrão para os arquivos do Writer. Como assim? Observem comigo. No Word, quando eu crio um arquivo, o arquivo é chamado de documento 1. No Excel, quando eu crio um arquivo, ele é chamado de pasta 1. No PowerPoint, apresentação 1. E no LibreOffice, não interessa se é Writer, Calc, Impress, quando eu acabo de criar o arquivo, ele é o quê? Sem título 1. Se tivesse um nome diferente aqui, se tivesse escrito Renato, aí eu poderia inferir que o arquivo já foi salvo, porque o nome está diferente. Então, essa é uma primeira observação, né? Um nome diferente do padrão me permite afirmar que aquele arquivo já foi salvo previamente. Abaixo dessa barra de título que vai trazer o nome do arquivo, o ícone de controle, que é esse íconezinho à esquerda do nome, e os botões de dimensionamento, né? Minimizar, maximizar, restaurar, fechar. Como é que é o nomezinho do ícone à esquerda? Ícone de controle. Vocês já perceberam que toda janela tem um ícone de controle? Um desenhozinho que aparece no canto esquerdo. Se a gente clicar nesse ícone, tem a opção também de fechar a janela, né, de minimizar, restaurar, maximizar, enfim. Abaixo da barra de título, então, a gente tem a barra de menus. Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar é a barra de menus. Para as provas, vai ser importante começar a gravar o que tem dentro de cada menu. Tem que gravar tudo? Cara, concurso público não tem jeito, né? Principalmente numa questão de editor de textos. Planilhas eletrônicas ainda cobram fórmulas, implicam um raciocínio matemático, mas o Word, o Writer, processador de texto, tem que decorar. Decorar atalho é a primeira coisa. Decorar caminho também é importante. Então, dentro do menu arquivo, o que você vai ter que começar a imaginar? O que a gente pode fazer com o arquivo? Novo, abrir, salvar como, salvar tudo. E aí tem um monte de salvar. É um sa. O que é isso? Olha lá. Olha quanto sa. Salvar, salvar arquivo remoto, salvar como, salvar uma cópia, salvar tudo. Exportar, imprimir, visualizar impressão, comandos do menu arquivo. O que eu posso fazer com o arquivo? Eu posso abrir, posso salvar, posso imprimir, posso fechar, posso sair. Editar. O que eu tenho dentro do editar? Recortar, copiar, colar, pincel. Lembrando que recortar é cortar, né? Cortar. Não tem o prefixozinho re, é só cortar. E
vocês vão começar a prestar atenção nos caminhos. Vocês vão começar a prestar atenção, principalmente fazendo exercício. Eu adoro estudar em cima de exercícios. Para concurso público, mais vale um baldinho de questões do que um oceano de conhecimento. Então, questões são muito importantes. Ainda que de bancas diversas, mas resolvendo exercício, você vai percebendo a maldade dos examinadores e vai, mais importante, fixando. Porque a informação, sem a questão, ela às vezes passa batida pelo nosso cérebro, a gente não memoriza. As questões ajudam. Então, vamos traçar a nossa aula de hoje em cima de exercício. Voltando, temos duas barras de ferramentas. A primeira barra de ferramentas é a barra de ferramentas padrão. A segunda barra de ferramentas é a barra de ferramentas de formatação. A barra de ferramentas padrão é a barra que contém os principais comandos do menu Arquivo e Editar. Arquivo e Editar. Como assim? Qualquer comando que seja do menu Arquivo ou Editar não pode estar na barra de ferramentas de formatação. Estará na barra de ferramentas padrão. Ainda não entendi. Vamos melhorar. Arquivo novo. Arquivo novo. Arquivo abrir. Arquivo salvar. Arquivo imprimir. Arquivo visualizar impressão. Arquivo exportar diretamente como PDF. Editar. Cortar, copiar, colar. Desfazer, refazer. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que os principais comandos do arquivo editar estão na barra de ferramentas padrão. E o que eu tenho na barra de ferramentas de formatação? Formatação tem a ver com forma. Então, quando eu coloco em negrito, itálico, sublinhado, eu estou mudando a forma. Quando eu mudo a cor, eu mudo a forma. Quando eu mudo o tamanho, o tipo de letra, o estilo. Aí eu estou trabalhando o quê? Formatação. Beleza? Lá embaixo. Qual o nome da última barra que aparece na janela? A primeira, a gente viu que é a barra de título. A última é a barra de status. Na barra de status, eu vou ter informações se o arquivo já foi salvo ou não. Eu posso clicar para salvar um arquivo. Eu vou ver a quantidade de páginas do documento em edição. Vou poder manipular o zoom. Barra de status. Há também a barra de régua, onde eu vou poder trabalhar com recuos. Vou poder trabalhar com recuo, com margem, manipulando a barra de régua. Margem é essa que aparece em cinza na minha folha. Folha que está mostrando as bordas da página, porque eu estou no modo layout de impressão. Posso também mudar esse modo de visualização. No Writer só existem dois modos de visualização a partir do exibir. Exibir normal e layout da web. Exibir. O normal corresponde ao layout de impressão nessas versões mais recentes do LibreOffice. Vamos que vamos. Bom, já deu para fazer essa revisão acerca dos elementos da janela. Então, vamos começar a brincar. Considerando o editor de textos Writer, em sua instalação padrão, são apresentadas imagens, botões com suas respectivas funcionalidades. Assinale a alternativa incorreta. Bom, incorreta está na cara que a letra A é incorreta, né? Porque tamanho da fonte não tem nada a ver com esse botão. Esse botão é o botão de quem? Do novo. E o que vale a pena lembrar, inclusive? É a característica de integração do Writer, né? Você vê, eu tenho aqui o botão do novo. Mas se eu clicar, eu posso escolher um outro novo. Como assim?
essa característica de integração. Eu estou no documento de texto, mas eu posso ir para uma planilha, para uma apresentação, para um desenho. Se eu clicar aqui em planilha, eu não preciso nem lá iniciar. Automaticamente eu já crio um arquivo do Calc. E agora eu tenho que tomar cuidado que o meu botão do novo, ainda que eu esteja trabalhando no Writer, ele está me mostrando o quê? O novo para criar a planilha. E foi o último que eu acabei de criar. Então esse botão de novo, ele muda de forma de acordo com a aplicação. É importante a gente conhecer, embora o ícone seja muito sugestivo, né? Olha lá. Novo documento é uma folhinha. Nova planilha é uma tabelinha dentro. E nova apresentação é como se fosse um slide dentro. Esses 3 primeiros são os mais importantes. Vamos nessa. Então, o gabarito da questão da federal é letra A de alfa, a incorreta. O que seria o tamanho da fonte? O que aparece mostrando lá, o corpo da fonte, 12, 14, né? Pincel de formatação ajuda caracteres não imprimíveis e colar. Agora você vai perceber que o botão da ajuda já mudou muito. Na versão 4 era uma boia para prestar socorro. Olha lá o botãozinho da ajuda. Na versão 3 era uma interrogação, na versão 4 era uma boia. E esse botãozinho vai mudando. Como é hoje na versão 6? Voltou para uma interrogaçãozinha. Olha aí. A ajuda do LibreOffice. Beleza? Vamos voltar. Pincel de formatação, caracteres não imprimíveis e o botão do colar. O botão do colar meio que mantém um padrão. O botão do pincel também muda. Mas, ainda que mude, muda o formato do pincel. Mas dá para encarar a questão. De qualquer forma, o gabarito é o que? Letra A de alfa. Agora, outra questão abordando o Writer. Writer 4.1. Considerando o editor de texto Writer 4.1 e sua instalação padrão, assinale a alternativa que corresponde à funcionalidade representada na imagem abaixo. Olha que maldade. Nessa versão do Writer, esse botão representava negrito. Por isso o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Agora, qual a versão que vai cair na prova? Não sei. Se o teu edital falar 5 ou superiores, é possível que ele mostre a imagem do 5, é possível que ele mostre a imagem do 6. E o botão do negrito vai mudar. E você vai ter que inferir. O negrito no Writer 4.1 era um Azinho. Então o gabarito ficou o quê? Letra C de Charlie. O sobrescrito sempre vai estar associado à imagem de algo em cima, né? Como assim? Tipo um x ao quadrado. Observem comigo a imagem atual do sobrescrito. O x com 2 em cima. E a imagem do subscrito, o x com 2 embaixo. Beleza? Corretor ortográfico, ou atalho aí F7, já vai anotando. Ordem alfabética seria o botãozinho de A a Z. E isso a gente vai desenvolvendo aí durante a aula. No Writer do pacote LibreOffice 4.1, o acionamento do ícone. O que você tinha que perceber? LibreOffice velho, esses botões que tem um Azinho com uma linha embaixo, estão relacionados a negrito, itálico, sublinhado. Esse aqui, então, era o sublinhado. Cara, qual era o grande problema disso? Desse botão diferente? É que o sublinhado, ele podia confundir com a cor da fonte. Olha lá. Pessoal, não confunde não, porque
O cor da fonte é vermelho. Ô, meu filho, esqueceu que a prova é em preto? A prova é impressa monocromática, não tem cor na prova. Então confundia. Ah, o cor da fonte tem uma setinha do lado para você escolher a cor. Beleza. Agora, a sorte é que nessa questão não tem a opção de cor da fonte, ou tem? Tem, olha lá. Sublinhado e cor de fonte. E agora? Esse era o sublinhado. Por quê? Pelo formato. Mas confunde? Confunde, cara. Ainda bem que nas versões atuais já voltou a ser o nosso conhecido negrito, itálico, sublinhado com S, e aí o cor da fonte é com A. Ai. No writer do pacote LibreOffice, o acionamento do ícone sublinhado equivale à execução de um determinado atalho de teclado. Qual o atalho para sublinhado? Sublinhado em inglês é underline. Se o sublinhado em inglês é underline, o atalho para sublinhado é Ctrl U. Logo, o gabarito aí é o que, gente? Letra C de Charlie. Ok? Atalhos do LibreOffice seguem uma lógica em inglês. Então, o negrito vai ser Ctrl B de bold, o itálico Ctrl I de italic, Ctrl S underline, Ctrl U. Os atalhos vão seguir lógica em inglês. Questão do UFRJ. Um usuário tem instalado em seu computador pessoal LibreOffice Writer 4.2. Na barra de formatação, ele visualiza os 3 botões da imagem a seguir. Legal. Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome dos botões. O que eu tenho aqui? Negrito, itálico e sublinhado. Lembrando, versão velha. Nas versões novas, NIS. Então eu tenho negrito, itálico e sublinhado. Ele quer respectivamente. O gabarito tem que ser o quê? Letra B de bravo. Prefeitura de Guarulhos. Um assistente, durante seu trabalho de formatação de documentos por meio do LibreOffice, em sua configuração padrão em português, pode fazer uso do ícone a seguir. Íconezinho do pincel. O que ele faz? Ele clona a formatação. Esse é o papel do pincel. Como que ele clona a formatação? Vamos ver. Vou digitar aqui. Renato da Costa é professor de informática, vascaíno, livre e de bons costumes. Vou pegar o Renato da Costa e vou colocar com a cor vermelha e negrito, itálico e sublinhado. Quero repetir esse procedimento para livre de bons costumes. O que eu posso fazer? Selecionar, clonar a formatação, olha o nome do botão, clonar formatação. E pincelar onde eu quero que fique igual. Já ficou vermelho, em itálico, negrito e sublinhado. Beleza. Se eu quiser repetir o procedimento para informática, eu vou ter que fazer novamente a cópia da formatação e pintar. Ou, na hora de copiar a formatação, eu posso dar um duplo clique. Quando eu dou um duplo clique, ele trava para que eu possa colar em locais diferentes, sem ter que ficar copiando de novo essa formatação. Galera, saibam também vou botar novamente vermelho, vermelho. Vermelho, negrito e um tamanho diferente. É. Fechou. Então, voltando.
Vai também o quê? Fechou. Vamos voltar. Assinale a alternativa que contém o nome do ícone. Qual o nome do ícone? O íconezinho do pincel. Letra C. O nome correto seria o quê? Clonar. Formatação. Então, o gabarito aí é letra C de Charlie. Vai cair, hein? Vai cair. Vambora. Considerando o editor de texto Writer, em sua instalação padrão, os itens Verdana, Tahoma e Calibre. O que é isso, gente? Calibre, eu acredito que todo mundo sabe por quê. Calibre é a fonte padrão do Word. Quando a gente cria um arquivo novo, aparece lá Calibre, tamanho 11. Isso caiu numa prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2008. Vinha perguntando qual era a fonte e o tamanho padrão do Word. Calibre, tamanho 11. Então, Verdana, Tahoma, Calibre, Times New Roman, Arial, Montserrat. Tem um monte de nomes de fontes. Ninguém vai ficar decorando todas. Basta saber o que é. São opções de quê? De fonte. Então, gabarito é letra D de delta. Cara, tem uma questão da IBFC que pergunta o que é uma fonte com serifa e sem serifa. Então não custa nada explicar. Depois que eu vi isso sendo cobrado para enfermeiro numa prova da IBFC, eu passei a falar em todas as minhas aulas. Uma fonte com serifa é uma fonte tipo Times New Roman. A fonte Times é uma fonte com serifa. Já a fonte Arial não tem serifa. Se o examinador perguntar o que é uma fonte com serifa, é uma fonte que tem esses pezinhos. E uma fonte sem serifa não tem um pezinho. Um exemplo de fonte com serifa é a Times. Um exemplo de fonte sem serifa é a Arial. Beleza? Levem isso para a vida de concurseiro. Vambora. Olha lá. Que bobeira. Essa fonte que eu estou mostrando, a gente percebe que ela tem serifa. Por quê? Olha o pezinho dela, gente. Isso aqui é a serifa. Se eu pegar esse Renato aqui, ó, e colocar uma fonte Arial, ela não tem serifa. Quem estuda comunicação, jornalismo, aprende que texto com serifa é bom para texto grande, tipo um livro grande. Agora, títulos costumam não ter serifa. Ficam visualmente melhores sem serifa. Sem o pezinho. Vamos que vamos. Então, Verdana, Tahoma e Calibre são todos o quê? Tipos de fonte. Gabaritozinho, letra D de delta. E o que você vai ter que lembrar também? Qual a fonte padrão de um novo documento no Writer? Galera, no Writer, a fonte padrão nessa versão velha, 4.1.3, era Times New Roman. Hoje, não é mais. Hoje é Liberation Serif. Então, nas versões 5, 6, se vocês observarem, vamos voltar aos slides lá da área de trabalho. Ó. Antigamente era Times. Na versão 5 já é o quê? Liberation Serif tamanho 12. Na versão 6, Liberation Serif tamanho 12. Então, vocês precisam saber que atualmente essa questão teria o gabarito letra E. Esquece a versão 4, só é importante mostrar a questão para vocês verem que isso já caiu em prova. Mas agora fiquem espertos, porque a fonte padrão do LibreOffice é Liberation Serif. Vamos que vamos. Eu tenho que parar, né? Tenho que parar aqui para prestigiar a amiga. Olha lá, vou dar uma pausazinha breve. Vanderleia, muito obrigado, parabéns pela sua conquista, né? Parabéns aí por ter alcançado seu objetivo
na Prefeitura de Santa Luzia. Muito feliz aí. Obrigado por ter participado do chat, por ter mandado essa mensagem. Acho que, sem dúvida, é uma injeção de ânimo para mim e para todos que estão presentes, né? Porque o mais gostoso de trabalhar em concurso público é lidar com sonho. É muito prazeroso ver a realização das pessoas. E se eu não visse isso com frequência, eu não conseguiria dar aula, 20 anos de aula para concurso. Eu dou aula para concurso desde 96. Graças a Deus, a gente tem esses relatos, esse feedback. Isso dá uma motivação enorme para continuar trabalhando. Muito obrigado, Vanderleia. Parabéns aí pelo teu sucesso. Galera que está ao vivo aí, vamos bater palma aí para Vanderleia e vamos voltar para nossa aula, porque depois vocês vão começar a me mandar a foto lá na viatura, na Polícia Civil do Paraná e tudo para postar também. Bacana, bacana. Ó, André. André ficou feliz que eu botei o Vasco para cair ali, né? Vamos que vamos. Vai dar certo. Prefeitura de Canavieira. Qual a função da tecla de atalho Ctrl A quando aplicada a um arquivo de texto? A gente vai lembrar que Ctrl A em inglês é A de all. Ou seja, selecionar tudo. Então, selecionar tudo, gabaritozinho é o que? Letra C de Charlie. Salvar o documento vai ser Ctrl S de save. Abrir um novo arquivo. Não é um arquivo já existente, é um novo arquivo. Novo arquivo é open. Perdão, novo arquivo é new. Ctrl new. Cuidado para não cair nessa pegadinha, né? Porque quando a gente pensa em abrir, a gente pensa em Ctrl O. Mas se ele está falando um novo arquivo, não é para abrir algo que já existe. Então é new. Ctrl N. E o sublinhar é o Ctrl U de underline. Então o gabarito é a letra C, mas a gente aproveita aí para colocar os gabaritos da A, B e D. Legal? Vamos que vamos. No editor de textos LibreOffice Writer, quando é feito um triplo clique numa palavra de um parágrafo, isso é bastante importante. Então vamos ver. Vamos colocar aí no caderno, seleção de texto. É para anotar? É. O bacana da aula é trabalhar as múltiplas inteligências de vocês. Num vídeo, vocês estão vendo a imagem, vocês estão ouvindo, ou seja, eu estou trabalhando aí imagem, som, e ao mesmo tempo é necessário que você escreva também. Isso vai fazer com que você trabalhe partes do cérebro diferentes e prenda mais a sua atenção. Então, a seleção de texto no Writer, ela pode implicar um clique para posicionar o cursor. Um duplo clique para selecionar a palavra. Um triplo clique. Agora que vai pegar, hein? Para selecionar o período. E um quádruplo clique para selecionar o parágrafo. Por que muita gente erra essa questão? Por que muita gente erra essa questão? Porque um triplo clique no Word faz outra coisa. No Word, o triplo clique seleciona o parágrafo. E quem seleciona o período é o Ctrl clique. Então essas diferenças do Word para o Writer acabam virando uma pegadinha. O triplo clique seleciona o período e um quádruplo clique seleciona o
parágrafo. Vamos dar uma olhada? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Epa! Vou selecionar aqui. Estou... new. Ctrl new. Vou inventar um texto. Inventando um texto. Estou dando aula para adultos. Por isso, estudei andragogia e me dedico à pesquisa no ensino híbrido e em metodologias ativas na educação. É muito importante para um professor conhecer um pouco acerca da neurociência e, assim, trabalhar as múltiplas inteligências. Vejam, dessa maneira, se eu der um duplo clique numa palavra, eu estou selecionando somente aquela palavra, né? Se eu der um triplo clique, olha o que vai acontecer. Selecionar o período. Olha aí. Até o ponto? Até o ponto. E se eu der um quádruplo clique? Eu estou selecionando o parágrafo. Então, um clique, duplo clique, triplo clique e quádruplo clique. Vamos que vamos. Quando é feito um triplo clique numa palavra de um parágrafo, o que acontece? Toda frase é selecionada. Frase aqui é a mesma coisa que oração, período. Professor, mas frase e período não é a mesma coisa não. Mas para questão de informática é. Vamos que vamos. Toda palavra é selecionada? Não. A palavra seria o quê? O duplo. Todo parágrafo é selecionado? Seria o quê? O quádruplo. Toda página é selecionada? Não, página não. O que eu teria opção era de quê? Documento inteiro. E aí, o Ctrl A seleciona o documento todo, beleza? Gostei. Vamos que vamos. Então fique esperto, porque essa é uma diferença entre o Word e o Writer. Vamos lá. Com relação ao LibreOffice Writer, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, considerando a configuração padrão dos botões do mouse. É possível selecionar uma palavra clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre ela? Não. Não é porque o clique uma única vez faz o quê? Posiciona o cursor. Então o item 1 é falso. 2. É possível selecionar uma frase clicando 3 vezes com o botão esquerdo do mouse sobre uma palavra contida nela? Sim, o item 2 é verdadeiro. Um clique posiciona o cursor, duplo seleciona a palavra, triplo seleciona o período, quádruplo seleciona o parágrafo. Então, o item 2 é verdadeiro. 3. É possível selecionar um parágrafo clicando 4 vezes com o botão esquerdo? Sim. Olha que maneiro. Caiu na prova lá do Instituto Federal do Espírito Santo, quádruplo clique no Writer. Tá certa a questão. E a última. É possível selecionar múltiplas palavras não sequenciais combinando o clique do mouse com a tecla Shift? Aí tá errado. Seria com a tecla Ctrl. Como é que é isso? Vamos lá. Quando eu falo que estudei andragogia, eu quero botar andragogia, que é o contrário da pedagogia, em negrito. Então, o que eu vou fazer?
Posso clicar lá em negrito. Mas tem várias palavras aí que eu quero botar em negrito. O ensino híbrido é muito importante atualmente e as metodologias ativas também. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou selecionando 3 partes diferentes com o auxílio da tecla Ctrl. Sem o Ctrl, quando eu seleciono uma, ele desmarca a seleção anterior. Com o Ctrl eu consigo ter seleções o quê? Não adjacentes. E aí eu posso colocar negrito em todas aquelas seleções com um único clique. Vamos lá, qual a diferença do Shift, do Ctrl e do Alt? Com o Shift, eu estendo a seleção. Então você vai anotar aí que o Shift estende a seleção. Shift é para trabalhar com seleção estendida. Estendida. E o Alt? O Alt vai trabalhar com seleção em bloco. Vai acrescentar isso ao caderno aí. Como assim? Se eu aperto o Shift, aonde eu clicar ele estende a seleção. Ó. Então o Shift ele vai pegar do ponto inicial até onde você clicar ou até onde você levar as setas, até onde você andar com o cursor. Ok? E o Alt, eu estou aproveitando para ensinar o Alt. Pessoal, tomara que o Alt caia. Por quê? Porque a maioria não conhece. Seleção em bloco é uma seleção vertical. Olha que quando eu clico e arrasto, ele vai selecionando linha por linha, né? Mas se eu pressionar a tecla Alt, olha lá, eu consigo selecionar verticalmente. Essa é uma seleção em bloco. Então, com o auxílio da tecla Alt, é possível selecionar o texto que verticalmente. Vamos que vamos. É possível selecionar múltiplas palavras não sequenciais combinando o clique do mouse com a tecla Ctrl. Esse item ficou falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro e falso. Então o gabarito é o quê? Letra E. Próxima questão. No editor de texto do Writer, olha que bacana. Já caiu mesmo isso? É possível selecionar um texto na vertical, ou seja, um bloco livre que seleciona texto de diversas linhas sem necessariamente selecioná-los por inteiro, conforme a figura abaixo. Fiquem muito felizes se vocês, por acaso, virem isso na prova. Né? Porque a maioria não vai conseguir nem visualizar. As teclas que devemos associar para fazer esse tipo de seleção no texto são o quê? Por que essa questão foi anulada? Vamos ver a questão, né? Por que ela foi anulada? Provavelmente não trazia a tecla Alt. Poxa. Eu trouxe só o cabeçalho da questão e estou mostrando anulada porque as alternativas não traziam a tecla Alt. E a maneira de fazer é o quê? Com Alt. Então, acrescenta a resposta aí. Alt seria a tecla utilizada. Vamos que vamos. No LibreOffice Writer, em sua configuração padrão de instalação, para se alterar a cor da fonte de um determinado parágrafo, deve-se inicialmente selecioná-lo e executar a seguinte sequência de ações. Para alterar a cor, eu estou alterando a forma. Então eu vou lá no menu Formatar. E aí no menu Formatar, a gente tem 2 caminhos relacionados com o texto. Observa comigo aí, ó. Eu posso ir lá em Formatar, aí eu tenho a opção de texto e eu tenho a opção de caractere. Em texto, eu vou ter negrito, itálico, sublinhado, taxado. Mas não tem opção de cor. Em caractere, eu abro uma janela, uma caixa de diálogo, e aí eu tenho a opção de manipular a cor.
A Microsoft adota a terminologia formatar fonte, né? No Writer, a gente tem a terminologia o quê? Ao invés de falar fonte, a gente usa caractere, texto. Então vejamos, clicar no menu formatar, selecionar a opção parágrafo, não tem a ver. Cor da fonte não tem a ver com parágrafo. Clicar no menu formatar, selecionar a opção parágrafo, está fora também. Letra C, clicar no menu formatar e selecionar a opção caractere, legal. Em seguida será apresentada uma janela chamada caractere. Nessa janela deve-se ativar a aba efeitos da fonte e clicar no menu suspenso cor da fonte. Não existe essa terminologia fonte e não está no menu editar. Por isso o gabarito é letra C de Charlie. Ok? Voltando. Formatar. Caractere. Na janela caractere. Olha o nomezinho dela aqui. Ó. Efeitos da fonte. E o que ele chamou de menu suspenso, a gente pode chamar de drop down, né? Cor da fonte. Você seleciona a cor. Vamos que vamos. Questão do Ministério Público de Goiás. Na mesma palavra, foram utilizados vários recursos dos aplicativos clássicos, como Microsoft Office e BR Office, para edição de textos. Assinale a alternativa que apresenta os efeitos de fonte que foram aplicados de cima para baixo. O primeiro efeito de fonte a gente vai chamar de taxado. O que é um texto taxado? Um texto revogado. Como assim? Aquele artigo que foi revogado do código, aquele texto que traz um erro gramatical. Então, o primeiro efeito é o taxado. O segundo efeito está colocando o AFA na parte superior da linha. É o efeito sobrescrito. Em cima é sobre, embaixo é sub. Sobrescrito. E o último é o sublinhado. Sublinhado, taxado, sobrescrito, sublinhado. Taxado, sobrescrito e sublinhado. Gabarito, letra B de bravo. Vamos que vamos. Considere o texto a seguir escrito utilizando seu editor de texto do LibreOffice. Na década de 90, começou o programa de industrialização em Aparecida de Goiânia, de forma mais intensa, cujo processo já se desenvolvia de modo espontâneo, tendo em vista que o município se localiza na região sul da capital do estado e possui ligação com a região sudeste do país. Para formatar esse texto em negrito, o usuário pode clicar, vamos lá, 3 vezes com o botão esquerdo do mouse em qualquer parte do texto e pressionar Ctrl B. O que eu tenho que fazer? Observar se esse texto só tem um período. Se o texto só tiver um período, o que ele está falando é verdade. Eu estou achando vírgula, vírgula passa batido, vírgula não encerra período. Então, esse parágrafo todo, esse texto todo tem um único período. Se eu clicar 3 vezes, vai funcionar. Ele quer colocar em negrito, negrito é Ctrl B, então o gabarito aí é letra A de alfa. Por que não pode ser letra B? Porque a letra B vai selecionar a palavra. E aí vai colocar negrito só na palavra. 3 vezes com o botão direito não. A gente clica com o botão esquerdo, que é o padrão. Sempre a gente vai considerar a configuração padrão. Mas, professor, eu sou destro. Ô, meu filho, considera sempre o botão esquerdo como botão principal e o botão direito como botão auxiliar para abrir um menu de contexto. Próxima questão. Carinha, traz uma tela do LibreOffice. Olha, assim, como concurseiro, você já tem que começar olhando para a tela e observando que esse arquivo ainda não foi salvo, que ele possui modificações que ainda não foram salvas. O texto está selecionado. O alinhamento aqui está o quê? Esse alinhamento aqui está centralizado.
São algumas observações rápidas que eu posso fazer aí, né? O tipo de letra usada é essa Liberation Serif, o tamanho é 12. Então vamos continuar. A figura abaixo apresenta uma tela do LibreOffice Writer versão 4.4.3, sua configuração padrão. A respeito do texto selecionado, assinale a afirmativa incorreta. Está com alinhamento centralizado? Sim. Além de ser uma coisa visual que eu consigo constatar na tela, ele está selecionado e está aparecendo o botão pressionado. Então está centralizado. Possui 72 palavras? Aonde que eu vou olhar isso? Na barra de status. Ele tem uma página, 72 palavras e 453 caracteres. Então, a letra B está certa. Está com a fonte em itálico? Aí o botão do itálico não está pressionado. Então, essa é incorreta. Gabarito letra C. Se tivesse em itálico, o botão estaria pressionado e o texto estaria inclinado para a direita. Está com a fonte em tamanho 12? Sim, ó. Liberation Serif, tamanho 12, que é o padrão do LibreOffice. Então, a resposta dessa questão, lá do Mato Grosso, é letra C de Charlie. Ok? E observem que os botões que estão aparecendo são botões da versão 4. Botões da versão 4 e da versão 5 ainda trazem o íconezinho de azinho. Vamos que vamos. Assinale a alternativa que apresenta no Apache OpenOffice, Apache OpenOffice, LibreOffice, BROffice, OpenOffice, eu não estou nem aí. Em sua configuração padrão em documento com orientação retrato. O que é retrato? Folha em pé. E tamanho de folha 4. O que é A4? 21 por 29,7. São as medidas do papel A4. Um item de formatação de texto que, se alterado, pode aumentar ou reduzir a quantidade de caracteres em uma única linha. Gente, isso é questão clássica da VUNESP. A banca VUNESP, que faz grandes concursos em São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, enfim, TJ. A banca VUNESP, ela adora perguntar isso. Quando eu penso numa página, há várias coisas que influenciam na quantidade de caracteres por linha, como, por exemplo, o tipo e o tamanho da letra. A letra maior vai ter menos caracteres. Então, se eu quero colocar mais caracteres na linha, eu posso diminuir a letra. E as margens? As margens também. Se eu aumentar a margem, a largura do texto diminui. Se eu diminuir a margem, a largura do texto aumenta. Isso impacta na quantidade de caracteres. Então, para aumentar ou reduzir a quantidade de caracteres, eu posso ou manipular as margens ou o tamanho da fonte. Colocar uma linha no meio não tem nada a ver. Cor da fonte, também mudar a cor não vai adiantar nada. Realce é uma opção parecida com o Lumicolor. Passar um Lumicolor, fica lá amarelinho. E espaçamento entre linhas vai diferenciar a quantidade de linhas na página. Ele não quer saber a quantidade de linhas, e sim a quantidade de caracteres na linha. Então, gabarito é o que? Letra C de Charlie. Em um documento do Writer, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que indica a ação executada pelo usuário a partir da imagem 1, que produziu o resultado apresentado na imagem 2. Olha como é que está esse linha 1, 2, 3. Olha como é que está aqui do lado, ó. Olha o tanto da página que ele usava na opção 1 e o tanto que ele usa na opção 2. É como se ele tivesse pulado uma linha. Entre cada linha 1, linha 2, linha 3 é como se ele tivesse pulado uma linha. E esse papo de pular a linha é aumentar o quê? O espaçamento entre linhas. Opção que está contida em formatar parágrafo. Então vamos ver? Ele aumentou a fonte? Não. Ele colocou subscrito? Não, porque se ele tivesse mexido em sobrescrito ou subscrito, inclusive mudaria o tamanho da... mudaria a maneira de visualizar o tamanho da letra. Quando eu seleciono um texto, observa que o texto está com o tamanho 18. Essa parte aqui, vamos pegar essa parte aqui, está com o tamanho 18. Mas o fato de eu colocar sobrescrito ou subscrito
vai fazer com que fique menor, para justamente eu poder identificar que está abaixo. Então, aqui o espaçamento de linhas foi aumentado de simples para duplo. O gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Como é que eu posso alterar esse espaçamento de linhas? Ou entre linhas, existe o botãozinho. Olha lá, definir entrelinha. Aí eu posso colocar espaço 1, espaço 1,5, espaço 2. Esse é um botãozinho de espaçamento entre linhas. Agora, outra opção é em formatar, parágrafo. E aí eu tenho a opção de entrelinhas. 1,5 duplo. Vamos que vamos. Gabarito letra C, mudança de fonte para Arial. Na verdade, em ambas as situações, a fonte era Liberation Serif tamanho 12, a informação aparece na tela. E também não tem quebra de página, até porque em ambas as situações só há uma página. Então não havia o que se falar em quebra de página. Gabarito aí, letra C de Charlie. Próxima questão. A imagem abaixo apresenta um documento de texto elaborado no Writer em sua configuração padrão, contendo um trecho do poema Soneto de Felicidade Vinícius Moraes. Eu não vou ler isso, né? Considerando que a linha ao redor do texto representa as margens de uma página, os números do lado esquerdo representam a numeração de linhas e que os caracteres não imprimíveis estão sendo exibidos. Por que os caracteres não imprimíveis estão sendo exibidos? Porque estão aparecendo as marcas de formatação. Vocês vão observar bolinhas representando o espaço. E esse símbolozinho que parece um pi, representando o Enter. Indicando o quê? O fim de um parágrafo. Sempre que a gente vai começar um parágrafo novo, a gente tecla Enter. São as marcas de formatação do texto. Vamos ver. Os parágrafos podem estar formatados com alinhamento à esquerda. Como nenhuma linha, presta atenção, como nenhuma linha, ou melhor, como nenhum parágrafo tem mais de uma linha, eu não consigo distinguir esquerda ou justificado. Por isso, podem. O item 1 é verdadeiro. Agora eu não entendi. Vamos lá. Observem aí. Se eu selecionar esse parágrafo, é mole de distinguir se está à esquerda ou se está justificado. Né? Esquerda, a linha é só de um lado, o outro fica torto. E justificado vai dar espaço entre as palavras de maneira que os dois lados vão estar alinhados, tanto esquerda quanto direita. Esquerda e direita. Beleza. Agora, se eu coloco aqui, ó, informática, 20 questões. Ou melhor, informática, 36 questões na PF. Tanto faz eu colocar isso à esquerda ou justificado. Não há diferença. Por quê? Porque ele não chegou a completar nem a primeira linha. O texto não tem duas ou mais linhas. Eu só consigo distinguir esquerda e justificado se o texto tiver várias linhas. Aí eu observo aqui no cantinho da direita se vai estar alinhado ou não. Mas se o texto é pequenininho, não faz diferença. Por isso,
O pode estar formatado com alinhamento à esquerda? Pode. Embaixo. Os parágrafos do texto podem estar formatados com alinhamento justificado? Podem também. Tem gente que vai achar que isso é uma contradição. Mas não é uma contradição, por quê? Porque o texto é pequeno. É curto. 3. Ao final de cada linha, as teclas Shift e Enter podem ter sido pressionadas. Não. Por quê? Shift e Enter é o que a gente chama de quebra de linha. Shift Enter permite mudar de linha sem mudar de parágrafo. O símbolo do Shift Enter é diferente. Se tivesse algum Shift Enter, a gente não iria ver esses ícones no fim. A gente iria observar uma seta curva. Olha lá. Informática 36 questões na PF. Shift Enter. Bom demais. Você vai observar que agora, ao clicar no botão para mostrar marcas de formatação, o íconezinho aqui é de uma setinha curva, estão vendo? E o que você observa? Que o bom demais não ficou com letra maiúscula. Por quê? Ele interpretou como se fosse a continuação da linha de cima. Isso às vezes aparece da seguinte maneira. Se eu colocar aqui, ó, ovo. Ovo. Eu estou querendo acionar a autonumeração, né? Vou clicar no botãozinho mesmo. Ponto. Ovo. Aí quando eu dei Enter, ele criou 2. Arroz. Quando eu der Enter, ó, 3. Feijão. Quando eu der Enter, ele vai criar o 4. Mas se eu não quiser criar o 4, eu posso apertar Shift e Enter. Aí eu coloco feijão fradinho, feijão carioca, Enter, 4. Bife, Enter. Bife, a parmegiana, Shift Enter. Cavalo, Enter. E assim eu continuo. Eu preciso que você saiba distinguir que esse ícone é do Enter e que esse ícone é do Shift Enter. O Enter cria um parágrafo novo e o Shift Enter muda de linha sem mudar de parágrafo. Vamos que vamos. O item 3 é falso. E o item 4, a fonte dos caracteres do texto na linha 4 pode estar formatada com efeito taxado. Vamos lá, na linha 4, pode estar formatada com efeito taxado. Sim. Não é mentira, está com uma linha no meio. Está formatada. Se está formatada, pode estar. Esse item é o quê? Verdadeiro. Então, como é que ficou a sequência? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Gabarito, letra A de alfa. Agora, essa questão é bem legal, cara. Prestem muita atenção nessa questão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Vejam como observar detalhe na interface é importante. A questão baseia-se na figura que mostra a janela principal do BR Office, que se ampliou e destacou alguns ícones da barra de ferramentas, para facilitar a resolução da questão. Nessa figura, a seta número 1 aponta para o texto que se encontra selecionado. Após observar a janela principal do BR Office, pode-se afirmar que item 1. Atentos, hein? O texto apontado pela seta número 1 encontra-se com a formatação de alinhamento chamada esquerda. E aí? Certo ou errado? Vou dar até um tempinho para pensar. Criar um arquivo novo. Vou colocar aqui, ó. Renato. E vou colocar embaixo Diego. Diego.
Presta atenção. Selecionei Renato. Renato está alinhado à esquerda. Selecionei Diego. Diego está alinhado à esquerda. Selecionei os dois. Não. Selecionei os dois. Estão alinhados à esquerda. Vou selecionar Renato. Vou colocar justificado. Não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque o texto é pequeno. Quando eu selecionar os dois, olha o que aconteceu. Ele não mostrou o botão pressionado. Então, se ele não mostra o botão pressionado, significa que na seleção a gente tem o quê? Alinhamentos diferentes. O mesmo acontece, gente, com tamanho de fonte, com tipo de fonte. Não entendi. Se porventura eu pegar uma letra e mudar aqui de 12 para 11, é possível que você não perceba a diferença num texto grande. Mas o fato de eu selecionar vai fazer com que o número fique em branco. Se eu pegar uma letra e mudar de Liberation Serif, sei lá, para Linux, é possível que você não perceba. Mas o fato de eu selecionar vai mostrar para a gente, né? Vai entregar que há diferentes tipos de fontes, diferentes tamanhos, porque fica em branco. Então, olha a maldade da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Os dois estão selecionados. O botão não está pressionado. Logo, a gente tem formatações diferentes de alinhamento. Embaixo, eu posso afirmar que está alinhado à esquerda. E se a primeira linha é diferente, porque não está aparecendo nada, a primeira linha necessariamente é justificada. Que viagem! O texto apontado pela seta número 1 encontra-se com a formatação de alinhamento chamada esquerda? Não. O texto número 1 encontra-se necessariamente com uma formatação de alinhamento diferente da de baixo. Logo, se não é à esquerda, só pode ser justificado. O item 1 é falso. Se o item 1 é falso, a letra D já rodou. E a letra B também. Ah, não, perdão. É o contrário, né? O item 1 é falso, ele quer saber as corretas. Então, a letra A rodou, a letra C rodou e a letra E rodou. A dúvida vai ficar entre a B e a D. Se a dúvida está entre a B e a D, o item 2 é verdadeiro. Nesse arquivo existem modificações que ainda não foram salvas. Como é que eu vou saber que há modificações que ainda não foram salvas? Olha lá. O asterisco na barra de status indica para a gente que há modificações que ainda não foram salvas. Essa é uma característica das versões mais antigas. A modificação. O asterisco na barra de status é um indício de que há modificações que ainda não foram salvas. Então, 2 é verdadeiro. 3. Esse editor de texto encontra-se com funcionalidades de editar arquivo, autoverificação ortográfica e caracteres não imprimíveis ativas. Aí o que a gente vai observar? Editar arquivo, autoverificação ortográfica e caracteres não imprimíveis. São esses 3 botões que estão aparecendo aí que o examinador da Polícia Civil do Rio Grande do Sul ampliou para que você pudesse constatar que o item 3 é verdadeiro. Então, se o 2 e o 3 são verdadeiros, o gabarito é letra D de delta. Ok? Bem difícil essa questão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Vamos que vamos! Considerando o aplicativo LibreOffice versão 5, instalação padrão em português, é possível escrever um texto em subscrito utilizando o comando disponível em qual caminho? Subscrito é formatação de fonte. Só que formatação de fonte no Writer é formatação de caractere. Então, menu formatar, aí tem 2 opções. Ou a gente vai em texto, ou a gente vai em caractere. Não podia ser menu inserir, não pode ser estilos. Subscrito está dentro de formatar. Vai mudar a forma do texto. Ou vai ser formatar caractere, ou vai ser formatar texto. Não tem a opção de caractere, só pode ser o quê? A letra D. Vamos que vamos.
Questão da Fundação de Getúlio Vargas. O texto a seguir em destaque mostra uma lista numerada, criada no Writer 5.0. Legal. A visualização de caracteres não imprimíveis está ativada. Aqui, ele está se referindo a esse texto. Então, eu vejo que está com a lista de numeração e os caracteres não imprimíveis estão ativados. Legal. Observem que essa setinha é aquela quebra de linha, né? Muda de linha sem mudar de parágrafo. Então, vamos ver. Um método simples para inserir uma linha em branco não numerada. Se eu apertar Enter, ele cria o número 2. Para não numerar, ele fez o quê? Quebrou a linha. Ele posicionou o cursor de inserção. Aonde que ele posicionou? No final do primeiro item. Não é isso? Entre o segundo e o terceiro itens da lista. O que ele está querendo, na verdade, é colocar uma linha em branco entre o segundo e terceiro, assim como ele fez entre o primeiro e o segundo, e assim como ele fez entre o terceiro e o quarto. Então ele quer só colocar essa linha. O que ele vai ter que fazer? Colocar o ponteiro do mouse no final do segundo. Não é no início. É no final do segundo. E, em seguida, apertar o quê? Shift Enter. O Shift Enter muda de linha sem mudar de parágrafo, não vai aparecer a numeração. Por isso o gabarito é letra D de delta. Vamos que vamos. Considerando o editor de texto LibreOffice Writer, é possível transformar um texto que foi digitado em uma coluna para 2 colunas. Como é que eu faço para colocar 2 colunas? Eu vou lá no menu, formatar. Isso vai mudar a forma. Logo, não está em editar, nem inserir, nem em ferramentas, nem exibir. Está onde? Em formatar. Se eu conseguir decorar que formatar colunas, formatar página, formatar texto, formatar caractere, formatar parágrafo. Se eu começar a decorar o que tem dentro de cada menu, fica fácil de acertar esse tipo de questão. Então, o gabarito aí é o quê? Letra é de eco. E uma questão aí de Santa Catarina também fantástica, né? Tomara que caia. Tomara que caia. Como é que é? É o papo do F2, da barra de fórmulas. Se eu apertar F2, olha lá, eu consigo digitar uma fórmula. E dentro das tabelas eu consigo fazer contas também. F2, vou botar aqui, 5 ao quadrado. Pum, 25. Então, a gente já observa que as fórmulas têm que começar com sinal de igual. Agora, olha o que ele quer fazer. Ele quer criar uma tabela e inserir uma função para obter o resultado da soma dos valores imediatamente acima. As funções digitadas, né, inseridas dentro do Writer, no Calc é outra história. Eu estou falando no Writer, são em inglês. Então a gente não vai colocar soma em português, a gente vai colocar sum. O gabarito aí é o quê, gente? Letra D de delta. Como é que funciona isso? Professor, por que não podia ser letra A? A letra A vai funcionar. É verdade, mas ele quer saber, ó, uma função. O que é uma função? Uma palavra reservada, que vai receber argumentos, processar e retornar outra. Agora, no LibreOffice, no Writer, eu não estou trabalhando Calc, eu estou trabalhando Writer. No Writer, esse texto fica entre os sinais de menor e maior. Esse argumento fica dentro dos sinais de menor e maior. Vamos mostrar? Inserir tabela, ou tabela inserir, né? Tabela inserir. Uma tabela de 2 colunas e 3 linhas. Legal. Vou desabilitar o
botão de marca de formatação, caracteres não imprimíveis. Vamos lá, 5, 6. Lembrando que o Tab é que vai avançar linhas ou inserir linhas na tabela, né? Tecla Tab. Então, Tab, Tab. Aqui eu quero fazer a soma. O que eu posso fazer? Posso teclar F2. Aí eu vou na janela de fórmula. Vou estar na barra de fórmula. Aqui eu tenho um botão FX para trabalhar com funções. Aí eu vou clicar em soma. Olha lá. FX soma. E vou selecionar o intervalo. Eu apertei 2 vezes. Agora eu seleciono o intervalo. A1 até A2. Pronto. Ok. Ele calculou lá 11 para mim. Olha a sintaxe como é que é. F2. A sintaxe é o quê? Soma de A1 até A2 com 2 pontos. Sinais de menor e maior. Então, o gabarito é letra D de delta. Para que serve a tecla F2, então? Isso é importante. Para abrir a barra de fórmulas. Em qualquer posição do documento no Writer, eu posso apertar F2 e invocar a barra de fórmulas e fazer uma conta, digitar uma expressão. Então, é um recurso que, particularmente, eu acho muito útil, muito bacana do Writer, né? A barra de fórmula pode ser trabalhada em qualquer ponto do documento, só apertar F2. Vamos lá. Os submenus. Cortar, copiar, colar e colar especial. Essas são funcionalidades contidas no menu editar. Memorização. Menu editar, cortar, copiar, colar, colar especial, selecionar tudo, desfazer, repetir, refazer. Menu arquivo, novo, abrir, salvar, imprimir, fechar, sair, inserir. Caractere especial. Vai ter que ficar decorando o que tem dentro de cada um. Em relação ao programa Writer, assinale a alternativa correta. Não é possível inserir uma tabela na outra? Está errado. Essa é incorreta. Incorreta. Porque é possível sim. A gente fala que são tabelas aninhadas. A terminologia usada quando eu quero inserir uma dentro da outra é de tabelas aninhadas. Podemos exportar um arquivo diretamente como PDF? Sim. Essa é a resposta, gabarito aí, letra B. O botão exportar contido na barra de ferramentas padrão é exportar como PDF, é exportar diretamente como PDF. Então, esse botão permite exportar diretamente como PDF. Letra C. A impressão de documentos somente pode ocorrer em intervalos de páginas? Intervalos são representados com hífen, né? Tipo 1 até 5. Não. Eu posso colocar 1, ponto e vírgula 5. E aí eu vou pegar páginas aleatórias. Eu posso imprimir somente as páginas ímpares. Quando eu quero trabalhar com impressão frente e verso, minha impressora não faz automaticamente. Então eu imprimo só as ímpares, depois boto a folha de novo lá na impressora e imprimo só as pares. Somente está errado. Somente pode ocorrer com páginas intercaladas? Não. Pode ser sequenciadas. Não é possível converter uma tabela em texto. Errado. É possível sim. Tanto converter tabela em texto, como converter texto em tabela. Gabarito, então, letra B de bravo. Vamos lá. A respeito do recurso formatar caractere do LibreOffice Writer, analise as afirmativas a seguir. Permite configurar a aplicação da fonte Arial? Sim. Por quê? Fonte está dentro de caractere. Permite configurar o tamanho? Sim, também. Permite executar a revisão ortográfica? Não. Isso não vai estar em formatar, isso vai estar onde? Em ferramentas. Revisão ortográfica está em ferramentas. O atalho de teclado é F7 para ortografia e gramática, né? Então, as corretas são apenas 1 e 2. Por isso, gabarito é letra A de alfa.
O item 3 está errado. As normas para apresentação de trabalhos de uma instituição de ensino definem que as margens dos documentos devem ser de 3 centímetros à esquerda e em cima, e 2 centímetros à direita e embaixo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso de edição do LibreOffice Writer que o aluno deverá executar para atender o estabelecido pela norma. Ele tem que trabalhar o quê? As margens. Qual detalhe? Configuração de página está dentro de formatar página. Aqui há uma ambiguidade, né? Porque ele vai ter que configurar a página. Mas aonde? Qual o caminho? O aluno deverá executar. O recurso que ele vai executar é o quê? Formatar página. Então, gabarito é letra C de Charlie. Vejam. Vou lá em formatar página. E aí, dentro de formatar página, eu vou ter a opção de margens. Margem esquerda, página, esquerda, direita, em cima, embaixo. Aqui eu estou trabalhando as margens. Não há caminho direto para formatar margem. Eu tenho que acessar dentro de página. Ou, obviamente, eu posso manipular as margens diretamente na barra de régua. Ok? Essa área cinza é a margem. Então, se eu coloco o ponteiro do mouse sobre essa linha que separa a margem do texto, eu consigo manipular a largura da margem. No caso da margem horizontal, né? Esquerda e direita. Vamos lá. Próxima questão. A respeito do recurso formatar parágrafo do Writer, analise a afirmativa a seguir. Permite configurar o estilo negrito para a fonte? Sim. Mas não a partir de parágrafo. Então o item 1 está errado. Aqui seria a partir de quê? Formatar texto ou formatar caractere. Os dois caminhos dispõem do recurso para negrito. Formatar texto, negrito, ou formatar caractere. E aí eu tenho a opção de negrito. Cadê? Itálico, negrito. Legal. 2. Permite configurar o alinhamento de texto à direita? Em parágrafo, alinhamento está dentro de parágrafo. Então, item 2 é verdadeiro. 3. Permite configurar que o texto tenha entrelinha simples? Simples, dupla, 1,5. Isso também está dentro de parágrafo. Espaçamento entre linhas e alinhamento são recursos de formatação de parágrafo. Por isso, os itens 2 e 3 são verdadeiros. Gabarito aí, letra C de Charlie. Ok? Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso do Writer que executa a revisão e ortografia, revisão e correção ortográfica de um texto. Gente, o recurso é acessado a partir da tecla F7 e ortografia e gramática fica dentro da guia Ferramentas. Ferramentas ortografia, né? Vamos ver? Ferramentas, olha lá. Ortografia. É a primeira opção do menu Ferramentas, ortografia. Então, gabarito letra A de alfa. O recurso que executa é o caminho. Menu Ferramentas, ortografia, gabarito letra A. Questão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No LibreOffice Writer, a operação de busca, localizar, cujo atalho de teclado é Ctrl F, de Find, oferece, dentre outras, as opções diferenciar maiúsculas e minúsculas, e somente palavras inteiras. Isso está lá no mais, né? Quando eu mando localizar alguma coisa, Ctrl F,
Num primeiro momento, ele está mostrando aqui só a janelinha do localizar, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos no localizar e substituir. Aqui eu tenho outras opções. Outras opções. Vamos ver. A caixa preta foi encontrada numa caixa de madeira e com mais 2 caixas foi enviada para a caixa postal. Caixa preta, caixa, caixa e caixas. Considerando-se a busca nesse documento inteiro, no qual o texto de busca é caixa. Observe que ele colocou caixa com C maiúsculo. E as 2 opções referidas acima tenham sido assinaladas. Quais são as opções referidas acima? Diferenciar maiúsculas e minúsculas e somente palavras inteiras. Então, quantos textos vão ser destacados? Se ele está diferenciando maiúscula e minúscula, só vai aparecer caixa. Essa primeira caixa, a primeira caixa tem um hífen e a palavra inteira é caixa preta. Então, a primeira palavra é caixa preta, não é caixa. Olha lá, a primeira palavra é caixa preta. Ele está procurando somente palavras inteiras. Então, caixa preta não é caixa. Caixa de madeira, esse caixa está com o Czinho minúsculo. Não vai entrar. Czinho minúsculo não vai entrar. Então, apenas uma palavra vai ser destacada da busca. Gabarito aí, gente. Letra B de Bravo. Essa é uma questão clássica da Fundação Getúlio Vargas. A FGV adora esse tipo de questão. E a gente tem que estar preparado.